Diário Mais de volta e agora na nossa cozinha. Vamos falar um pouquinho mais de saúde, né? Alimentação saudável aí, mudança de hábitos também, principalmente, né? Venho batendo aí nessa tecla e ó, vocês vão ter que me aguentar, porque eu vou bater nessa tecla agora eternamente. Enquanto eu estiver aqui no Diário Mais, eu estou batendo nessa tecla de alimentação saudável, né? E hoje o assunto é bem bacana, que são os alimentos integrais, né? A importância da gente se alimentar com produtos integrais, mas para explicar isso melhor para a gente, né? Nada mais, nada menos do que a nossa queridíssima Nutri, Fernanda Gonçalves. Prazer tê-la aqui novamente, né? Ah, o prazer é meu. Pode convidar que eu vou, venho com o maior prazer, adoro. Não, mas já é oficial aqui o Diário Mais. A Nutri Fernanda Gonçalves sempre batendo papo, esclarecendo aqui para a gente sobre a questão da alimentação. A gente nem tem muito o que dizer assim, da importância da reeducação alimentar, né? Que faz toda a diferença. Não, faz toda a diferença. Eu não gosto do termo dieta, porque o dieta dá a ideia de ter início, meio e fim. Já a reeducação alimentar, né, a gente faz a pessoa entender como se alimentar, o que ela precisa, e aí a pessoa já consegue, por ela mesma, seguir, né, a vida. Porque, assim, hoje em dia eu posso falar que 99% das pessoas não sabem comer. Então, com certeza. E aí a gente tem uma questão muito agravante aí, que a indústria está sempre empurrando, através das propagandas, alimentos aí riquíssimos em sódio, em açúcar, em gordura saturada, e aí tem o apelo da televisão, né, para vender esses produtos, e até em função da correria do dia a dia, a pessoa acaba querendo comprar o pacotinho que é mais fácil, né? Ou que descongela e bota no micro-ondas e come, e aí vai estar causando um problema seríssimo aí para a saúde. Pode não ser agora de imediato, mais para frente ela vai sentir isso. E até nessas lojas de produtos naturais, a gente vê muito biscoitinhos, snacks que vendem uma ideia de saúde, mas que quando você para analisar o rótulo, saúde não tem nada ali, entendeu? Então, realmente, a indústria faz pegadinha, os comerciais fazem pegadinha, e todo mundo acaba comprando uma ideia porque aquilo é vendido como se fosse saúde e, na verdade, não é. E aí as consequências a gente vê mais tarde. E aí, é porque ela não vai falar disso não, mas aí eu posso falar, mais uma vez, a importância de você procurar um nutricionista, uma nutricionista, não importa, para estar fazendo um plano alimentar para você, baseado nas suas necessidades, o que você precisa realmente comer, se alimentar, quais são as, entre aspas, em vermelho ainda por cima, caixa alta, por favor, quais são as guloseimas saudáveis que você pode comer aí no dia a dia, né? A gente tem aí uma série de docinhos bacanas que dá para você comer, uma série de biscoitinhos que dá para você, né, até tomar mesmo com uma cervejinha, não tem problema, você tem engraçado. essas opções. Eu falo para os meus pacientes, falei, vocês entram na loja de qualquer supermercado e conseguem comprar um biscoito, mas por que vocês não passam e compram uma fruta? Não né? Ninguém comprou uma fruta. Muito difícil. Não é? Para quem não se alimenta direitinho é muito difícil, né? Depois que você começa a aprender e a gostar e se sentir bem, você até prefere comprar uma fruta do que um... É o meu caso, hoje eu prefiro muito mais... O corpo pede, eu acho que depois que você começa nessa vida, o teu corpo pede. E ele sente quando você dá alguma coisa que não é legal, porque eu acho que faz parte também. Eu acho que a gente não tem que se privar do que é bom, que a vida social hoje mesmo, ela pede uma... A gente sai para comer hoje, né? É verdade. O que faz em Teresópolis no frio e tal? A gente praticamente sai para comer, né? Então, assim, eu acho que tem que ter essas saídas, mas então respeita. Se já vai ter esse momento, faz da maior parte dos seus dias alimentação saudável, né? É aquela famosa história, né? Durante a semana, come direito, sábado e domingo, né? Come lá sua pizzazinha, né? Isso. Eu digo que eu não dou o dia do lixo, mas eu deixo uma refeição livre, com moderação. Durante entendeu? a semana? Durante a semana. Ah, é? Durante a semana. Eu dou uma refeição livre. Como é que ela é boazinha, gente? Eu sou muito boa. Porque eu saio. Falei, gente, vocês vão me encontrar na rua, vocês vão me ver comendo alguma coisa. Eu também sou filha de Deus, também gosto, mas a gente precisa saber comer. Até isso. Quantidade, exatamente, tudo, né? faz parte.
Eu sou completamente contra radicalismo, porque o que eu vejo no consultório, as pacientes chegam, fazem uma dieta super restritiva, e aí, quando falam, não, Fernanda, eu estou na louca de doce, eu preciso comer. Aí chegou a Páscoa, nadou na sexta, né? Aí pronto, afundou tudo, a dieta foi por água abaixo, né? Exatamente. Então, assim, tem que ter uma saidinha, eu acho, não sou contra isso, mas tem que saber. Isso, aí entra a reeducação alimentar. Então, é saber comer bacana. até o que não é legal, mas saber como introduzir, onde introduzir, o que fazer depois, Bem né? bacana. Mas aí hoje a gente vai falar aqui dos produtos integrais, né? Qual a importância desses produtos integrais no dia a dia, na nossa alimentação? E aí você trouxe, assim, um monte de coisa que eu nem sabia não sabia que era integral, chia, não é? Você já botou água aqui, não sabia que era integral, um monte de coisa aqui que eu não sabia. Vamos lá por onde a gente começa. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente explicar o que é o carboidrato, porque os grãos, eles são fontes de carboidrato. O carboidrato, quando a gente pergunta para a primeira pessoa o que é um carboidrato, eles vão falar um bolo, tem carboidrato, um brigadeiro, o açúcar. Sim, o açúcar é um tipo de carboidrato, mas não é o único, entendeu? Então, a gente consegue encontrar o carboidrato no arroz, no trigo, na aveia. Então, existem vários outros alimentos que a gente encontra o carboidrato. Por que o bolo é tão fonte? Porque ele, além do açúcar, ele leva o trigo. Então, assim, ele tem muito carboidrato. Mesmo quando ao invés do trigo, a gente usa farinha de arroz, ele continua carboidrato. É carboidrato, é o arroz, exatamente. E assim, o que é legal? Eu sou contra as restrições, aquela dieta zero carboidrato, porque é o principal nutriente do nosso organismo. As nossas células, elas precisam do carboidrato. Mas a gente também exagera. O consumo atual é super exagerado de carboidrato. E aí as consequências estão aí. A população está acima do peso, com colesterol alto, entendeu? E quando a gente insiste no consultório, coma grãos integrais, as pessoas acham que é só, não, porque tem mais nutriente, então não. E eu quero enfatizar, não, gente, é muito importante. Porque o que acontece? Quando esse carboidrato, né, esse açúcar, né, dos grãos, enfim, quando ele chega no intestino, ele é absorvido. Se não for um grão integral, ele vai como uma bomba de açúcar no sangue, então eleva a glicose muito rápido. E isso gera um estímulo à lipogênese, que é o acúmulo de gordura corporal. Entendeu? Então eu falo assim, pensa que não é uma escolha entre o integral ou não. Pensa que é uma escolha onde quero ou não quero sintetizar gordura, porque aí a pessoa vai. E aí a mulher sintetiza onde? Aqui, né? Local, é complicadíssimo, local. Vai direto, né? Ela nem escolhe. Pum, é na barriga mesmo. Porque acontece, quando o grão integral ele chega no intestino, esse carboidrato ele vai sendo absorvido de forma tão gradual que não gera pico na glicemia. A glicose ela não é absorvida toda rápida, então não gera picos de insulina, porque é a insulina que pega essa glicose e vai nutrir a tua célula, entendeu? Então ela não gera esse pico de insulina, e a insulina é um comando da gordura também. Então a gente tem que tentar fazer ao máximo para manter essa glicemia basal, evitar gerar picos. Brigadeiro gera pico, bolo gera pico, depende do bolo, né? Se for um bolo integral, menos. Agora, e se for um bolo com chá de hibisco, aí melhora dá um uma pouco. melhoradinha, né? Melhora um pouco. A gente Se tem for de umas grão saídas. integral, exatamente. E o arroz, por exemplo, então, vamos poder aqui? Vamos, eu vou te fazer uma pergunta. Pode fazer. Por exemplo, a gente pode dizer assim, de uma forma muito simples, até um pouco grosseira, o arroz branco vai me engordar e o integral muito menos. Pois mais ou menos isso? Bem mais ou menos, porque o integral ele também é carboidrato. Então, se você fala assim, vou ficar o dia inteiro de arroz integral, ele é carboidrato. Ele é de baixo, tem um índice glicêmico mais baixo do que o branco, mas é carboidrato, entendeu? Então, o excesso vai te engordar. Você tem que saber a quantidade. Tá, então vamos lá. Ok? Então, só aqui, o que a gente pode ver? O branco, tá? O arroz branco, ele é o grão sem a fibra, tá? Então, toda a camada da fibra, ele foi retirado. Já o integral, ele tem a fibra, tá? Então, essa é a diferença. Quando o integral ele chega no intestino,
a absorção dele é muito mais lenta, a absorção do carboidrato, do que quando comparado ao arroz branco, tá? E aí a gente pode ver aqui, eu trouxe as farinhas, ok? Então, aqui tem a farinha de arroz branco. Maravilhosa. Maravilhosa, mas que é uma pegadinha também, pode ser, né? Na dieta pode ser. As pessoas se apegam no, não tem glúten, não tem glúten, enfim. Mas ela é carboidrato puro, então de alto índice glicêmico. Então, se você faz um bolo só dele, você não adiciona nenhuma fibra, você está induzindo aquele corpo a acumular gordura corporal. Tá. Entendeu? E olha como é mais escurinha a farinha integral do arroz, entendeu? Bem mais escurinha, né? O problema é que os bolos integrais, os pães integrais, eles ficam duros. Entendeu? Então, assim, eu falo que quando a gente compra pão no mercado e ele tá lá, pão integral, infelizmente a legislação brasileira ela não exige, tem que ser tanto, entendeu? Para dizer. Então, às vezes, algumas até, né, dão uma camuflada ali. Pinceladinha de integral, mas... E é integral, exatamente. E quando a gente vê, eu falo, gente, olha o rótulo. A lista de ingredientes, ela vem em ordem decrescente de quantidade. Ou seja, o que vem primeiro na lista de ingredientes é o que tem mais na receita. Então, se a lista de ingredientes está lá, farinha de trigo integral, em primeiro lugar, você pode comprar, porque é um pão, é um bolo integral, é um pão integral. Agora, normalmente não vem. Vem farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e depois farinha de trigo integral. Uma vez eu até postei no meu Facebook com relação a isso, que eu acho assim, e aí a gente briga para cachorro grande, né? Você está falando da legislação e tal, mas eu acho assim, e até falar um palavrão aqui não posso, né? Gen. Porque a pessoa que é diabética, ela precisa consumir um pão integral, ela vai no mercado, ela compra um pacote, aí está escrito lá, né? Pão de forma integral, vermelho, ainda colocam aqueles desenhozinhos bonitinhos. Eu já vi, tá, gente? Ninguém me contou, não. Eu vi no supermercado, só que era uma senhora que eu conhecia, e aí eu parei e falei, me desculpa, mas a senhora está comprando produto errado, e expliquei exatamente isso para ela. Quando ela virou um rótulo e que ela leu que era farinha enriquecida com ferro, e o integral vinha depois, aquilo me subiu um sangue, sabe? Porque eu acho brincadeira o que fazem realmente, principalmente com quem tem esses problemas, os celíacos, enfim, quem tem esses problemas que realmente tem que consumir uma coisa integral e que a indústria não está sendo muito legal com essas pessoas, né, com a gente. Eu confesso que, assim, o pão integral, eu falo, gente, vai para a torrada, porque vai ser durinho, entendeu? Esquece essa ideia de pão maciozinho, 100% integral, porque não vai existir. Não vai existir. Não vai existir mesmo. Agora, uma mistura a gente consegue até fazer, mas desde que tenha mais integral, entendeu? Aí vale a pena também você partir para a receitinha, né, de pães integrais, você fazer em casa, é divertido pra caramba, é legal, e aí você vai estar consumindo um grão integral. Tem que ir para o comercial, né? Vou chamar um pequeno e breve intervalo comercial, coisa rápida, mas a gente volta porque ainda tem muita coisa integral aqui para mostrar para vocês. É rapidinho.